Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Em um dos momentos que Jesus estava reunido com seus discípulos, ele procura saber dos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Ele chamou seus discípulos junto de si e falou: olha, o que as pessoas estão falando sobre mim? O que as pessoas estão falando sobre o Filho do Homem? E a resposta dos discípulos foi: olha, tem gente dizendo que o Senhor é o João Batista. Tem outras pessoas dizendo que o Senhor é Elias. Outros ainda estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Ouvindo essa resposta, Jesus direciona outra pergunta para os seus discípulos, uma pergunta mais íntima. Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem sou eu? O Pedro, tomando a frente, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve essa resposta, Jesus já declara de cara para Pedro: Olha, Pedro, que privilégio que você acabou de ter. Porque o que você disse, o que você falou, não foi de você mesmo. Homem nenhum, ser humano algum é capaz de dizer algo ou de falar isso por si mesmo. O que você acabou de declarar foi o meu Pai que está no céu que te revelou. É importante a gente entender que é um privilégio muito grande nós conhecermos o Senhor Jesus. É um privilégio gigantesco saber quem Jesus é. E quando você chega no conhecimento, eu estou falando além do conhecimento histórico, mas é um conhecimento espiritual. É muito além de saber de verdade quem Jesus é, muito além do nome, é muito além da história. Nós precisamos receber dentro de nós essa revelação do céu sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele não é apenas um personagem bíblico, ele não é apenas uma pessoa, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas uma pessoa boa que esteve aqui e que curou, ele não é apenas um ser humano extraordinário, ele é o próprio Deus. O próprio Deus que por meio dele, através dele, todas as coisas foram criadas. Tudo que existe não existiria sem Jesus. Jesus está no princípio da criação. Só que ele é um Deus que se fez carne. Ele é um Deus que habitou entre nós. Ele é um Deus que, apesar de ser Deus, ele não usou o seu poder de Deus para poder obrigar as pessoas a respeitá-lo. Não, quando se tratava de relacionamento interpessoal, Jesus respeitou o direito de escolha do ser humano. Ele não matou, ele não mandou. Teve uma certa vez que quando eles vieram prender Jesus, e Pedro arrancou a espada e arrancou a orelha do soldado dos sacerdotes. E Jesus disse: Pedro, guarda a espada, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria e o Pai enviaria 12 legiões de anjos aqui para me defender? E quando Jesus estava dizendo isso, ele estava demonstrando que, de verdade, se ele quisesse, ele acabaria com tudo aquilo. Mas o propósito dele não era esse, não era forçar o ser humano a aceitá-lo. Tanto que quando nós falamos ontem que Jesus foi colocado à parede, pediram um sinal para ele, disseram: prova pra gente que você realmente é quem você diz, nos dá um sinal, nos dá uma prova do seu poder, de que você é filho de Deus. Jesus, ele ignorava essas petições, porque ele não veio para mostrar poder, o poder de ter criado o mundo, o poder de ter criado a vida, o poder de ter dado todas as coisas. Ele não veio para mostrar isso, para mostrar esse poder. Ele veio para conquistar o ser humano para Deus. Ele veio respeitando o nosso direito de escolha. E a revelação de Jesus em nossos corações, ela é tão importante, porque quando nós entendemos quem Jesus é, além da história, além do que as pessoas dizem,
Quando nós temos a revelação do Senhor Jesus no nosso coração, nós temos a possibilidade de realmente viver uma vida nova, uma vida para Ele, quando nós conhecemos o Senhor. Os discípulos estavam em volta de Jesus, os discípulos estavam junto de Jesus, mas agora chegou o momento deles confessarem, chegou o momento deles declararem com sua vida, com sua boca, deles terem realmente a certeza dentro de si quem era Jesus. As pessoas falaram, ele é o João Batista, ele é uma reencarnação de João Batista, uma reencarnação de Elias, uma reencarnação de Jeremias, uma reencarnação de algum dos profetas. E Jesus ouvindo tudo aquilo que as pessoas no modo humano, porque o homem quer explicar todas as coisas, o ser humano ele quer trazer uma resposta lógica para tudo, mas as coisas de Deus, como eu tenho dito nesses dias, elas são reveladas, elas são discernidas, elas são explicadas espiritualmente, não tem nem como explicar. É algo que realmente o Espírito Santo, ele revela no nosso coração. Então, as pessoas, elas queriam uma resposta óbvia, uma resposta clara, uma resposta que realmente agradasse a mente, o coração delas. Porque tem coisas que a gente ouve e a gente tem que bater com aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente vê e não acredita porque aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, não bate com aquilo que a gente realmente tem por verdade e aquilo que a gente quer aceitar como verdade. A gente aceita, a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Tem muita gente que vendo a verdade, não acredita na verdade, mesmo a verdade sendo verdade. Porque ele não quer, ele quer continuar acreditando na mentira. E muita gente vive assim, acreditando na mentira. Mas agora os discípulos ali, com esse questionamento de Jesus, eles também são questionados. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Vocês que estão andando comigo, vocês que sabem a minha vida, a minha rotina diária, vocês que têm visto tudo, o que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro, impulsionado, como ele sempre era uma pessoa que tomava a frente, né, nas palavras, ele sempre tinha uma atitude, a primeira palavra, aquele que respondia primeiro, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa ungido, Messias. A palavra Cristo é Messias, ungido, o enviado. Então Jesus, ele diz: você é o enviado, você é ungido, você é o prometido, você é o Messias, você é o nosso Salvador, o nosso libertador, e você é o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é o Filho do Senhor, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. Naquele tempo, eu já disse um outro programa aqui, para os judeus falar, declarar que era filho de Deus, era uma blasfêmia. Eles achavam realmente um ato de rasgar as vestes, alguém dizer e se chamar e se intitular filho de Deus. Para eles não existia isso. Para eles Deus é Deus, Criador, e os outros servos de Deus. Mas se intitular como filho de Deus, para o judeu era uma blasfêmia. Mas aquela palavra vinda da boca de um pescador, de um judeu, que conhecia as leis, que sabia das coisas, aquela declaração, Jesus disse, essa declaração não veio de você. Homem nenhum tem capacidade de falar o que você falou. Essa revelação que você teve, Pedro, foi o próprio Pai que está no céu que te revelou, e você é muito privilegiado. Que privilégio você teve de conhecer essa expressão, de conhecer isso em mim. Tanto que dali para frente, Jesus ele até declara: de agora em diante, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, as portas da morte não a conquistarão. Pedro significa pedra, pedregulho, pedras pequenas, e Jesus estava dizendo, não que iria edificar a igreja sobre Pedro, não, porque tem muita gente que fala, Jesus falou que ia edificar a igreja sobre Pedro, não, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram é Jesus. Jesus é a pedra da qual ele mesmo estava falando. Você é pedra, você é um pedregulho, mas sobre esta pedra, sobre mim mesmo, Jesus, eu vou construir a minha igreja. A igreja não está firmada em homens. A igreja de Deus não está firmada, construída, consolidada em homens. Ela está construída em Jesus, pois Jesus é a rocha inabalável. Ele é a rocha eterna.
eterna. Ele é a pedra angular, a pedra que dá sustentabilidade para a igreja. Sem Jesus nós não somos igreja. Sem Jesus nós não somos o povo de Deus. Jesus, ele é a nossa estrutura, ele é a nossa base, ele é a nossa força. Então ele estava dizendo: eu vou edificar, construir, estou construindo, vim aqui agora para inaugurar, para estabelecer. Eu vou edificar a minha igreja sobre mim, sobre a minha vida, sobre essa revelação. Era o que Jesus estava dizendo. Essa revelação, Pedro, você não teve essa revelação de si mesmo. E sobre essa revelação que você acabou de ter, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja sobre esta revelação, sobre esta palavra, sobre esta rocha, que sou eu mesmo, e as portas da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Jesus, a morte não prevalece contra nós. Em Jesus, o diabo não prevalece contra nós. Em Jesus, a morte não nos conquista. Porque Jesus, ele conquistou para nós a vida. Então, em Jesus, nós temos solidez, nós temos força. Em Jesus, nós temos confiança, nós temos estrutura. Por isso que nós precisamos entender a revelação de Jesus. Nós precisamos buscar que Jesus seja revelado em nosso coração. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele revele Jesus a nós. Porque quando Jesus é revelado a alguém, quando Jesus é manifestado a alguém, essa pessoa tem a possibilidade de ter nele a sua vida sendo construída. E se a sua vida está construída em Jesus, as portas do inferno, as portas da morte não vão prevalecer contra você, não vão conquistar você, não vão dominar você. A maior promessa de todas é a vida eterna que Jesus Cristo nos prometeu. E Jesus ainda diz mais: eu vou dar para vocês, para a igreja, as chaves do reino dos céus. O que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e o que a igreja desligar na terra será desligado no céu. Jesus estava dando à sua igreja, e ele deu para nós, como sua igreja, a autoridade para ligar na terra e ligar no céu. Aquilo que a igreja concorda na terra acerca de qualquer coisa será concordado no céu. Nós nos movemos na terra e o céu diz amém, e o céu responde, e o céu traz resposta, e o céu se move em nosso favor. Por isso que nós precisamos compreender isso. Estamos edificados não é em visão, não é em estratégia, não é em bases e pensamentos humanos. Jesus é a nossa rocha inabalável, e nele nós não seremos conquistados pela morte. Nele nada vai prevalecer contra nós. Nós temos as chaves do reino dos céus. Quando a igreja se une, quando a igreja entende isso, quando a igreja entende o poder dela na terra, quando ela se une e ela começa a ligar as coisas, ela começa a declarar vitória, ela começa a conquistar lugares, ela começa a marchar, as coisas começam a despencar em nossa volta. Muitas vezes na nossa cidade as coisas vão dando errado, mas a gente se posiciona como igreja. O Senhor nos deu autoridade para conquistar. Ele disse: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 2, versículo 10, diz que a nós Deus revelou as coisas através do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, não recebemos o Espírito do mundo para começarmos, para que conheçamos as coisas. Nós não recebemos o Espírito do mundo para que nós possamos conhecer as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. O Espírito Santo de Deus, volta a repetir, é Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele é o nosso selo, Ele é aquele que nos prepara. Então nós precisamos entender, Deus revela todas as coisas à sua igreja, e Ele revela Jesus a nós, através do seu Espírito Santo, pois o Espírito de Deus conhece os pensamentos mais profundos, os segredos mais profundos de Deus. E Ele revela isso através de nós. Não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus, para que nós possamos conhecer as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Quando nós entendemos quão
quão grande é o privilégio de servir a Deus, quão grande é o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Não será a mesma aqui e não será a mesma eternamente, pois Ele está conosco aqui e Ele prometeu nos guiar eternamente, até depois da sepultura. Que nós possamos confiar no Senhor e entender o privilégio de conhecer Jesus, o privilégio realmente de ter Jesus em sua vida. Eu convido você nesse momento a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que nós possamos ter a revelação, Senhor, dentro de nós, de quem é Jesus. Revela-nos o Filho, porque quando o Filho é revelado a nós, através dele também nós conhecemos o Pai. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Senhor, revela-nos Jesus. Revela Jesus para esse homem, para essa mulher. Senhor, vida cristã não é ir na igreja. Nós nos reunimos porque quando nós nos reunimos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Mas a nossa reunião, a Tua presença vai muito além de um compromisso todos os dias no mesmo lugar, no mesmo horário. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos entender e valorizar o privilégio de saber quem Jesus é. Que nós possamos viver isso, Pai. Revela Jesus aos nossos corações. Revela Jesus nas nossas vidas. Porque quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida tem a oportunidade de ser construída nele. E quando a nossa vida é construída em Jesus, nada, nem a morte, nada, nem demônio nenhum, nem inferno nenhum pode prevalecer contra nós. Além do mais, o Senhor nos dá autoridade sobre todas as coisas, pois o Senhor disse: todo poder me é dado nos céus e na terra, e sobre esse poder eu envio vocês. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, fortalece-nos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém.